Olá pessoal, sou a Nayane, estou juntamente com o Everson. Eu sou o Everson. Somos alunos do Instituto Federal do Sul de Minas e fazemos parte do programa Residência Pedagógica. E na aula de hoje estaremos abordando o tema cromossomos. Mas o que é os cromossomos? Cromossomos, então, é uma longa cadeia de DNA unida com um grupo de proteínas estabilizadoras, né? E é só visível, né, ao microscópio durante a divisão celular. E como se dá a formação dos cromossomos? E podemos visualizar nessa imagem, né, por onde está sendo indicada pela seta vermelha, que a gente deu um zoom. E podemos perceber que aqui, esta é a cadeia de DNA. E ela é extremamente comprida, tem milhões de nucleotídeos em seu comprimento e contém centenas de genes ao longo da sua cadeia de DNA. A partir daqui, o processo de condensação continua. E para isso continuar, acontece que proteínas começarão a se associar. Essas proteínas elas são chamadas de histonas, como está sendo indicada pela seta vermelha. E elas serão envolvidas pelo filamento de DNA. E essa estrutura elas formará, né, nucleossomos, que são conjuntos de 8 histonas enroladas no filamento de DNA. E esses nucleossomas vão se enrolando entre si e se condensando, então, cada vez mais. E com isso, se tornará como um novelo de lã, como está sendo indicado pela seta vermelha. Então, onde será que todo o material genético ele estará condensado, né? Todo espiralizado, preparando-se para a duplicação genética. Então, vimos que temos o núcleo da célula, né? Dentro do material genético e todo espalhado. E somente no momento de divisão celular é que este DNA ele começará a se condensar. E se pararmos para pensar, isso está acontecendo nesse exato momento, em nosso corpo. Pois o processo de divisão, ele acontece em todo momento. Posso citar como exemplo a nossa pele. Porque as nossas células que compõem a nossa pele, principalmente na epiderme, né, que é a camada mais externa da nossa pele, ela está em contato com o meio externo. E isso, né, tipo, os raios solares, né, os raios ultravioleta, ele acaba afetando a superfície da nossa pele. E por isso ela precisa estar sempre se renovando, né, com maior frequência. E aí é que a gente dá, né, o exemplo de como que ocorre a duplicação do material genético. E em contrapartida, nós temos as células que não ocorre processo de divisão celular, que são os neurônios. Ou seja, este processo de condensação dos cromossomos não ocorre nos neurônios. E agora, né, a estrutura dos cromossomos. O cromossomo ele é contido por 3 partes, que são os braços, os centrômeros e os telômeros. O braço é um alongamento do cromossomos a partir dos centrômeros, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, indicando o braço do cromossomo. E o centrômero é um ponto de constrição, né, ou seja, onde junta as cromátides irmãs. E o telômero, né, são as extremidades do cromossomo, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, representando, né, o centrômero, né, juntando as cromátides irmãs, o telômero são as extremidades do cromossomo. E uma curiosidade sobre o telômero é que com a duplicação, né, que vai ocorrendo do material genético, isso acaba que gerando um desgaste na sua extremidade do cromossomo, que é no telômero. E, consequentemente, né, o nosso envelhecimento. Então, o desgaste do telômero é um processo inevitável e, consequentemente, o nosso envelhecimento. Bom, pessoal, boa noite. Como a gente já viu, como a Nani já falou, né, a gente já conheceu então o que é um cromossomo, como se dá o processo de formação desse cromossomo, e a gente vai ver agora algumas classificações desse cromossomo.
A gente vai começar a falar sobre os cromossomos e a classificação deles, primeiro conforme a posição desse centrômero, que como a gente já viu, né, a gente já falou, que é essa parte afunilada do cromossomo, que une os braços, né, do cromossomo, as cromátides. Então a gente tem essa classificação. Esse primeiro cromossomo que a gente está vendo é o metacêntrico. Por quê? Porque o centrômero ele tá localizado no meio do cromossomo. No segundo a gente tem o submetacêntrico, que ele está acima do meio do cromossomo, um pouco mais acima. O acrocêntrico ele é o terceiro, como a gente está vendo aqui. O centrômero ele fica localizado mais próximo das extremidades do cromossomo, né, dos telômeros. E o telocêntrico, que é bem próximo mesmo, quase que no final do cromossomo, né? Por isso que ele é chamado de telocêntrico, porque está muito próximo dos telômeros. Outro nome que a gente utiliza são os cromátides irmãs. A gente tem um cromossomo, esse cromossomo simples que a gente está vendo aqui na imagem, esse cromossomo ele é chamado de cromátide irmã. Quando ele vai sofrer o processo de divisão, quando vai acontecer a sua replicação, ele se duplica e esses braços do cromossomo, de um com o outro, é chamado de cromátides irmãs. E elas estão unidas pelo centrômero, que une essas cromátides. Outra classificação são os cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles são dois cromossomos idênticos, né? Idênticos não, são semelhantes em estrutura, em posição do centrômero, em posição do gene também que ele tem no seu comprimento, no tamanho deles. E esses cromossomos, para serem homólogos, eles têm que ser ele tem que ter um cromossomo herdado do pai, ou de origem paterna, né? E o outro cromossomo ele tem que ser de origem materna. Então ele possui essas semelhanças genéticas quanto ao comprimento, à estrutura, né? A localização desses genes. Por exemplo, a gente tem, se um gene é uma parte, são as estruturas, né, que são responsáveis por nossas características externas, como por exemplo, se a gente tem um gene que expressa, por exemplo, a cor do cabelo ou a nossa altura, se ele estiver numa posição do cromossomo paterno, ele, consequentemente, para ser homólogo ao cromossomo materno, esse gene ele tem que estar na mesma posição do cromossomo materno. Então, esses genes eles têm que estar alinhados também para poder expressar essas características. Outro nome que a gente utiliza para se referir aos cromossomos é cariótipo, que é o quê? Que é o conjunto de cromossomos que um determinado indivíduo tem, que são o conjunto de forma, de tamanho e de número de cada espécie. Cada espécie, cada ser vivo, ela possui um número de cromossomos. Por exemplo, nós seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos. 22, como está mostrando aqui na imagem, mais um cromossomo aqui, XY, que determina o sexo do indivíduo, que a gente vai ver mais para frente. Outros exemplos de organismos que têm cromossomos, para fazer uma comparação com o nosso, existe um protozoário, que não é um ser vivo, né, um protozoário, ele possui 16 mil cromossomos, então a diferença ela é gigantesca entre uma espécie e outra. Uma borboleta, por exemplo, ela pode ter de 224 a 226 pares de cromossomo, 448 a 452. E outro exemplo que se assemelha com o nosso cariótipo, né, o nosso conjunto de cromossomos, é o chimpanzé, que tem 48 cromossomos, e nós, seres humanos, nós temos 46. Então, se assemelha, né, esse número de cromossomos. Então, a variação desses cromossomos, conforme a espécie, ela varia muito.
E não quer dizer que espécies elas são mais complexas do que as outras por causa do número de cromossomos. Como, por exemplo, a gente viu na borboleta que ela tem muito mais cromossomos do que nós. Mas isso não quer dizer que ela seja muito complexa do que a gente, porque se for para parar para pensar, o ser humano ele é um ser muito mais complexo e desenvolvido do que os outros seres humanos, do que os outros seres vivos. Outra classificação que nós temos dos cromossomos são cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Então, os cromossomos autossômicos são aqueles que não estão ligados ao sexo e fazem parte do patrimônio genético de cada espécie. Como eu falei, os seres humanos eles possuem 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. E os sexuais eles estão associados com a determinação do sexo, são encontrados na maioria das células dos organismos e a maioria das plantas e animais são organismos diploides. O que são organismos diploides? São aqueles organismos que possuem células que possuem 2 conjuntos de cromossomos, ou seja, são indivíduos que possuem um conjunto de cromossomo herdado do pai e outro herdado da mãe. Aqui a gente tem na imagem dois conjuntos de cromossomo. Um é feminino e o outro é masculino. E como que se dá essa diferença? Vocês conseguem imaginar qual é o feminino e qual é o masculino? Pois bem, o masculino ele tem uma diferença. O masculino ele possui os cromossomos sexuais, que são os cromossomos X e Y. E a mulher, né, o feminino, ela possui o cromossomo sexual caracterizado pelo XX. Ou seja, quem vai determinar o sexo de um indivíduo vai ser o pai. Por quê? Porque a mãe ela só pode mandar um cromossomo X e o pai só pode ou ele pode mandar um cromossomo X ou então ele pode mandar um cromossomo Y. Então quem vai determinar o sexo do descendente é sempre o pai. E aqui, né, a gente pegou um mapa mental para concluir, né, tudo que foi falado, apresentado nessa aula de hoje. Então aqui a gente vê a morfologia do cromossomo, né, seguindo pela seta 1, e a gente pode ver, né, que possui o braço 1 e 2 são ligados, formando um cromossomo, e o 3 e 4 formando um outro cromossomo, né, e eles são ligados pelos centrômeros, né, que unem essas cromátides irmãs. Seguindo na setinha 2, segue a classificação dos cromossomos quanto à posição dos centrômeros, né? Que o Everson acabou de apresentar pra gente, né? Que possui o metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico. E isso se varia, né, pela localização do centrômero. Seguindo na setinha 3, possui os cromossomos homólogos, né? Que são pares de cromossomos do mesmo tamanho, forma e que possuem os mesmos genes, né? Dos mesmos lóculos. E cada homólogo de par vem de um progenitor, né, diferente que se une na fecundação. E seguindo pela setinha 4, aqui apresenta pra gente, né, os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Os autossômicos são os cromossomos não envolvidos em uma determinada sexual e ocorrem em pares homólogos. E os sexuais, né, ele é responsável pelo sexo da pessoa. E aqui, gente, a gente apresenta para vocês as referências, né, que foram seguidas. E a gente gostaria de agradecer, né, pela participação de vocês. E a gente deixou um formulário, né, com questões para que vocês possam estar respondendo. E essas questões são justamente sobre a aula que a gente apresentou para vocês. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula e bons estudos.